Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo o medo, a insegurança, a orfandade, o abuso sexual, a irritabilidade, a procrastinação. Meu nome é Beth. Nasci em São Caetano, mas fui criada em Santo André. Morava com meus pais e irmãs em uma casa de aluguel de 3 cômodos. Não sei dizer se fui uma filha desejada. Sou a 6ª filha de 8 irmãs, e a diferença de idade entre nós é de 2 anos. Da minha infância, não tenho boas e más recordações. Quando estava completando 4 anos, tive minha primeira festa de aniversário forçada. Nesse dia, saí convidando a vizinhança para ir à minha casa às 18 horas. Imagino o susto de minha mãe quando começaram a chegar as pessoas dizendo que vieram para o meu aniversário. E ela, sem saber de nada, não sabia o que dizer, e muito menos o que oferecer. E começou a correria para fazer algo para servir. Então, ela fez bolinho de chuva, comprou refrigerante e fez um bolo simples, que foi enfeitado com chantilly e confeitos de bolinhas prateadas. Colocou a vitrola para fora e deixou tocar um disco com a história do soldadinho de chumbo. Foi um momento muito especial para mim, que no final deu tudo certo. Falando de aniversário, minha mãe dizia que eu chorava quando ouvia a música, que só descobriu o nome escrevendo essa carta. Ainda queima a esperança, da cantora Diana. E eu chorava no refrão, que dizia: meus parabéns agora, e feliz aniversário, amor. Está feliz agora, depois que tudo acabou. Minha mãe nunca soube explicar o motivo do meu choro. Em relação a brinquedos, a única boneca que era dividida entre nós foi achada no lixo, pela minha irmã Anabel, quando voltávamos da escola. E nos colocamos o nome dela de cara amassada, porque ela estava bem judiada. Para evitar brigas entre nós, as brincadeiras eram inventadas, com o que tinha perto, como pregadores que viravam cabelos e unhas, saco de estopa ou pano de chão, que era a capa da Mulher Maravilha, e baldes que viravam tambor. As roupas eram passadas de uma irmã para a outra. Mas, mesmo com as dificuldades, éramos felizes. Mas nem tudo é colorido quando somos criança. Infelizmente, temos lado escuro, que escondi por muito tempo, dos 8 aos 12 anos. Fui abusada pelo meu pai. Lembro que, no começo, ele passava a mão nas minhas partes íntimas. E eu me afastava. Mas eu via também que ele fazia a mesma coisa com minha irmã mais nova, que, na época, tinha 6 anos. Então, no meu entendimento infantil, na época, ele estava brincando com a gente. Mas o tempo foi passando e as coisas só aumentavam. Quando podíamos salgadinhos ou doce, ele dizia que só compraria se pagássemos. E para mim era muito triste ouvir isso, do pai que deveria cuidar e proteger. No caminho até a venda, era por uma trilha isolada, cercada de matos, e então ele pedia para colocar a mão em seu bolso da calça e pegar em suas partes íntimas. E que se não fizéssemos o que ele pedia, não iríamos ganhar nada. Algumas vezes ele nos levava para o meio do mato e fazia algo ainda mais nojento. Mas ele sempre estava preparado com o papel higiênico para nos limpar. Mas a maior parte dos abusos era dentro de casa, em um porão escuro, onde ele guardava suas ferramentas. E as coisas sempre se repetiam. E tudo que eu pedia, como, por exemplo, um chinelo, pois o meu não tinha mais onde colocar prego, a frase fatal era dita: depois que você me pagar, eu dou. E esse tratamento diferenciado foi gerando inveja entre as irmãs, que dizia que só eu e minha irmã mais nova ganhávamos as coisas, mas mal sabia o preço que era pago.
Aposto que nesse momento vocês devem estar se perguntando: e sua mãe? Minha mãe era uma mulher que veio da roça, com a criação rígida, era fechada e de poucas palavras. Suas demonstrações de carinho eram raras, e ela sempre dizia que seus pais eram bem severos, e quando ela fazia algo de errado, o olhar dos seus pais já dizia o que ia acontecer mais tarde. E isso ela trouxe para a nossa criação. Mas voltando à pergunta, me lembro de minha mãe, pediu para eu e minha irmã deitar na cama e examinou nossas partes íntimas. E logo em seguida pediu para sairmos e sem dizer nada. Mas as coisas não param por aí. Após minha mãe descobrir uma traição de meu pai, as coisas pioraram. Ela passou a dormir em nosso quarto e assim ocupou uma das nossas camas, onde dormia 2 irmãs em cada cama, mandando eu e minha irmã dormir com meu pai. E com isso os abusos não cessavam. Mas ele nunca conseguiu chegar a vias de fatos, pois sentimos dor e acabava chorando. Então, essa pergunta, se ela realmente sabia, não sei responder, e sempre será uma incógnita para mim, pois ela já é falecida e já está perdoada por mim. Nossa correção disciplinar era feita através de beliscões, puxões de orelhas e surras que eram dadas com mangueira, varinha ou fio de ferro, e muitas vezes por motivos bobos, por errar o resultado da tabuada, briga entre irmãs, que acabava tirando a sua paciência, ou ignorar o seu chamado por querer brigar um pouco mais na rua. As marcas ficavam pelo corpo, mas era a alma que adoecia. Aos 15 anos, comecei a trabalhar em um consultório dentário. Queria ter meu próprio dinheiro. Fiquei por 2 anos. O primeiro ano foi uma maravilha. Mas, infelizmente, o abuso veio novamente em minha vida. O dono do consultório começou com gracinhas e dizia que, por eu ser muito magra, meus seios não iam crescer e que ele tinha alguns exercícios para ajudar no desenvolvimento. E, com medo de perder o emprego, pedi que ele me tocasse. Mas, antes que piorasse, pedi demissão, pois cada vez que ele se aproximava, ficava envergonhada e com medo por não dizer nada, e com medo por não poder dizer nada à sua esposa o que ele fazia na sua ausência. Aos 18 anos, comecei a trabalhar em uma agência de emprego, e foi um novo tempo de libertação, pois comecei a frequentar salões de dança, pois amo dançar. Fazia muita aula de lambada, jazz e aeróbica. E essa era a forma de esquecer dos problemas. Aos 21 anos, em meio a essa vida de noitada, conheci meu primeiro namorado. E após o período de 3 meses de relacionamento, descobri que estava grávida. Mas eu achava que meu atraso menstrual era por conta do excesso de exercícios aeróbicos, pois eu estava participando de campeonato e treinava todos os dias. E mesmo tendo 21 anos, nunca passava pela minha cabeça que estaria grávida, pois conhecia a sexualidade de maneira distorcida e sem orientações. Ao dizer para o meu namorado que estava grávida, ele se afastou e terminou o namoro, dizendo que estava com outra e que o filho não era dele. Tive que enfrentar sozinha a situação. Quando disse para os meus pais que estava grávida, minha mãe não aceitou muito bem e disse que não esperava isso de mim, que eu era uma vergonha da família e outras palavras de baixo calão. Com isso, tive uma gravidez conturbada e não sentia amor por aquela criança que estava gerando, e que não tinha culpa de nada do que acontecia comigo. Quando minha filha nasceu, no decorrer da sua vida, não fui uma mãe presente, deixando aos cuidados da minha mãe,
Com seu nascimento, ela já tinha carinho e afeição por ela. Mas hoje eu e minha filha estamos num processo de construção e derrubando barreiras. Dos meus 22 a 24 anos, fui uma mulher promíscua. Não dava valor às coisas afetivas. E por ser mãe solteira, os homens se aproximavam somente por um objetivo. E eu me deixava levar por momentos que não me davam prazer nenhum, somente me traziam dor e tristeza. E o sonho de se casar e construir família ficava cada vez mais distante. Só me dei conta do que estava fazendo com minha vida após um pedido de um exame de HIV feito pelo hospital onde ia trabalhar. E com medo percebi o quanto me desvalorizava e o risco de estar contaminada era muito grande, pois os homens com quem me relacionava poderia estar contaminada com o vírus, mas graças a Deus me guardou e o resultado foi negativo. Aos 26 anos, conheci um novo rapaz. Ficamos noivos por 3 anos. Infelizmente, o relacionamento não deu certo. Ele era uma pessoa muito ciumenta e, em uma viagem para a praia, descobri que ele usava drogas. E desse relacionamento também fiquei grávida, mas fiz um aborto. Tive medo de nascer uma criança com problemas e ter um casamento infeliz. Sei o que fiz é pecado e não justifica. E peço perdão a Deus por esse ato inconsequente. Mas Deus já tinha preparado alguém especial para mim. Aos 30 anos, no final de 2000, conheci o Luiz, que hoje é meu esposo há 23 anos. E depois de muitas trocas de olhares e conversas aleatórias, começamos a namorar. Ele era um homem respeitador e eu achava estranho sua atitude de bom rapaz, pois eu não estava acostumada. E por insistência minha, começamos a nos relacionar intimamente. E não usava nenhum método contraceptivo, a não ser a confiar na tabelinha. E com pouco tempo de relacionamento, engravidei. E com o resultado confirmado a gravidez, eu não sabia como dizer e como ele iria reagir com a notícia. E meu maior medo de ser abandonada novamente me paralisava. Mas ao dizer para ele que estava grávida, a resposta que sempre sonhei ouvir veio. Vamos nos casar. A alegria tomou conta de mim, mas o medo também. Pois nossos sentimentos não estavam maduros o suficientes para começar uma vida juntos. Em junho de 2001, nos casamos. O começo foi bem difícil, pois muitas atitudes dele em 4 paredes me traziam lembranças ruins, e que gerava discussões e conflitos. E eu, por vergonha, não conseguia dizer o motivo. E com isso, mais uma gravidez de altos e baixos. E com o nascimento da nossa filha, o amor que eu deveria dar não foi suficiente para criar laços de confiança e amor, trazendo um afastamento e frieza entre mãe e filha. E isso me traz muita dor, pois é difícil resgatar um amor mal correspondido. Mas, em meio a tantas tempestades, sei que Deus esteve presente. E recebemos um convite de meus cunhados, Sandra e Alexandre, para participar do encontro de casais, proporcionado pela IBM, que nos ajudou bastante em nosso relacionamento conjugal. E após o encontro, começamos a nossa caminhada cristã. Passamos a frequentar os cultos, mas infelizmente ficamos por pouco tempo e nos afastamos. Mas eles nunca desistiram. Após um tempo, fizeram um novo convite para participar do encontro Peniel, proporcionado pela Manancial de Vida. E nesse encontro eu fui muito confrontada, pois uma das ministrações, uma irmã veio até mim e disse que Deus estaria liberando cura sobre a minha vida de um problema que tive quando criança. E isso me abalou muito, pois nunca havia contado para ninguém sobre os abusos que sofri na infância.
Mas Deus sabia de tudo e ia me curar, mas eu tinha que liberar perdão para o meu pai. Foi um momento muito difícil e doloroso, mas consegui perdoá-lo, mesmo ele já sendo falecido. Foi um encontro tremendo, e após o encontro nos batizamos. E no dia do meu batismo, em 2011, eu já estava grávida, e todos diziam que essa era a filha da bênção, pois já estavam mais firmes na igreja e com sede de Deus. Me sentia mais forte, mas ainda tinha muitas falhas. Continuamos em nossa caminhada cristã, mas o trabalhar de Deus em nossa vida é diário. E mais uma vez, Deus usou a vida da minha cunhada, que me convidou a fazer o curso de 30 semanas. No começo eu fiquei na dúvida, mas essa era mais uma oportunidade de me acertar e fechar as brechas, pois estava passando por um período de esfriamento espiritual. Sou grata a Deus por colocar pessoas especiais em meu caminho, não apenas para nos ajudar, e sim para mostrar o seu cuidado e amor. Agradeço a toda a equipe do 30 Semanas que me acolheu, e a cada semana, com os testemunhos, ministrações e partilha, fui aprendendo a me autoavaliar e identificar as brechas. Mas foi com o testemunho da Vera, uma mulher abençoada, sensível e forte ao mesmo tempo, que me identifiquei muito. E hoje ela é minha confidente. Tivemos poucos encontros confidenciais, mas o suficiente para me ajudar no processo de cura. Eu creio que irei superar os meus traumas ao iniciar por escrever as minhas memórias, que não foi fácil reviver o passado. E assim, quando eu disser a palavra Pai, não me venha trazer dores, pois o meu Pai, que me conhece verdadeiramente, desde o ventre da minha mãe, pagou um alto preço para eu estar aqui. Eu sei que Ele nunca me abandonou, mesmo no momento de dor, aflição e tristeza. Ele me protegeu e separou. E agradeço a Ele por ser a mulher que sou hoje. Em Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Em Romanos 11:36, que é o meu versículo rema, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Obrigado pelo silêncio de vocês.